Há algo inegavelmente inquietante sobre a ideia de extraterrestres. Não é apenas o medo do desconhecido, mas as possibilidades assustadoras do que esses seres podem ser capazes. Com incontáveis contos de abduções alienígenas circulando ao longo dos anos, o medo de encontrar um alienígena só aumentou. Eles nos abduzirão para experimentos como nos filmes? Ou nos destruirão com tecnologia muito além da nossa compreensão? A verdade é que ninguém sabe realmente. Mas e se a resposta não estiver nas estrelas, mas sob as ondas? Há uma teoria de que alienígenas podem estar vivendo em nossos oceanos, escondidos nas vastas e inexploradas profundezas. É um conceito que parece quase plausível quando você considera o quão pouco realmente sabemos sobre o fundo do mar. Com mais de 80% dos nossos oceanos ainda inexplorados, se os extraterrestres tivessem uma base na Terra, faz sentido que fossem em algum lugar nessas águas escuras e desconhecidas. Houve vários relatos de OVNIs, ou UAPs, mergulhando no oceano e desaparecendo sem deixar vestígios. Veja o incidente de 2013 em Porto Rico, onde uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras avistou um OVNI que mergulhou na água. Emergiu como dois objetos separados e então desapareceu sob as ondas. Ou os avistamentos assustadores da Marinha dos Estados Unidos na costa de San Diego, onde até 14 OVNIs esféricos foram vistos pairando antes de também desaparecerem nas profundezas do oceano. Mas não são apenas os militares dos Estados Unidos que tiveram esses encontros arrepiantes. As forças russas também relataram incidentes aterrorizantes sobre a água que desafiam a explicação, deixando-nos a pensar: o que pode realmente estar escondido nas profundezas? Os militares russos encontraram OVNIs em várias ocasiões, tão recentemente quanto na Guerra Rússia-Ucrânia em março de 2024. Onde um objeto estacionário parecido com um disco preto foi observado por soldados ucranianos. Da mesma forma, houve cerca de 45 casos em que os militares russos enviaram caças para tentar perseguir o UAPs e abatê-los em alguns casos. Assim como as naves alienígenas vistas no céu são chamadas de UAPs, que são fenômenos aéreos não identificados. As naves alienígenas vistas debaixo d'água são chamadas de USOs, que significa objetos submersos não identificados. E em julho de 2009, o governo russo desclassificou documentos ultrasecretos, que falavam sobre encontros próximos de USOs com a Marinha Russa. Essa divulgação enviou ondas de choque ao redor do mundo. A maioria desses encontros com USOs aconteceu durante a era soviética, ou seja, antes de 1991. Uma dessas divulgações diz respeito a um encontro sem data da Marinha Russa com um grupo de USOs hostis. A tripulação a bordo de um submarino russo totalmente armado encontrou esses chamados USOs a uma profundidade de aproximadamente 260 metros. A tripulação detectou de repente 6 objetos desconhecidos em seu sonar, todos se movendo de forma sincronizada em rota de colisão em direção ao submarino militar. O pessoal militar ficou pasmo depois que foi detectado que os USOs estavam viajando a uma velocidade espantosa de 265 milhas por hora. Mesmo o submarino mais rápido feito pelo homem, o K-222 da era soviética, só conseguia atingir uma velocidade máxima de 51,4 milhas por hora. Portanto, esses USOs alienígenas estavam viajando a velocidades 7 vezes mais rápidas do que qualquer tecnologia conhecida pelo homem. Isso foi altamente enervante para esses militares experientes e bem treinados que nunca haviam experimentado algo assim antes. Os 6 objetos em forma de disco se movendo em formação continuaram a se mover em altas velocidades em direção ao submarino. Mas algo muito chocante aconteceu quando o pessoal militar russo pensou que toda a esperança estava perdida. Quando o submarino russo ficou alarmado com os USOs que se aproximavam e parou de se mover, os 6 USOs hostis também congelaram em seus rastros. Então, para dizer que os USOs estavam apenas brincando com o submarino russo, mas sentindo perigo iminente, os agentes submarinos russos tripularam suas estações de batalha.
O capitão do submarino temia que houvesse uma colisão definitiva e que ele e sua tripulação estivessem sob ataque dos alienígenas. Nessa situação terrível, em vez de usar mísseis subaquáticos, o capitão ordenou uma emergência para o submarino. O submarino finalmente rompeu a superfície evitando uma colisão com os usos. Quando os agentes submarinos verificaram pelo periscópio, esses 6 objetos saíram da água e dispararam para o céu em velocidades absurdamente altas. Agora, esse encontro foi uma demonstração hostil de domínio ou esses usos estavam apenas fugindo do local para evitar a detecção? Nunca saberemos. Mas encontrar naves que viajam em altas velocidades debaixo d'água, que continuam sem esforço mesmo impulso no ar, só mostra que esses extraterrestres possuem uma tecnologia muito superior à nossa. E se eles têm uma tecnologia tão avançada, o que os impede de travar uma guerra total com todos os países da Terra? E se tal circunstância imprevista ocorrer, seremos capazes o suficiente para trabalhar como uma equipe sólida e defender nossa casa com todo o nosso poderio militar combinado? Invasão alienígena há muito tempo fascina diretores de ficção científica, com filmes como Independence Day e Mars Attack sendo os favoritos dos fãs. Em ambos os filmes, o enredo é bem simples: aliens vêm à Terra e isso resulta em uma invasão completa. E nossas armas militares não têm chance contra sua tecnologia super avançada. Mas por algum milagre de Hollywood, encontramos uma fraqueza ou uma brecha em sua armadura e isso nos ajuda a vencer a guerra contra esses alienígenas. Mas será que esse será realmente o caso quando um ataque alienígena real acontecer? Os militares ao redor do mundo estão prontos para trabalhar juntos como uma força conjunta no caso de uma ameaça tão iminente? No caso de um ataque alienígena acontecer amanhã, as superpotências do mundo terão que unir todo o seu poderio militar para defender nosso planeta contra esses invasores espaciais. Mas assumindo que a espécie alienígena que nos ataca é realmente avançada, nossas armas terrestres têm alguma chance contra seu armamento superior? Em filmes de Hollywood, alienígenas têm mostrado ter lasers poderosos que vaporizam seus alvos. Se esse for realmente o caso, então nossas forças militares terrestres têm armadura adequada para protegê-los de tais lasers futuristas. Também é mostrado algumas vezes em tais filmes que a nave alienígena tem algum tipo de campo de força que os protege de ataques externos e mísseis. Temos o armamento avançado para penetrar tais campos de força? Também falando sobre lasers, a Marinha dos Estados Unidos também tem seu próprio laser chamado SEQ-3 Laser Weapon System. Ele pode derrubar um pequeno UAV em apenas 2 segundos. Este laser em sua forma mais poderosa pode ser a única arma que pode ser formidável para os alienígenas. Porque, como visto na maioria dos vídeos de OVNIs, as aeronaves alienígenas são capazes de se mover rapidamente de um ponto a outro, tornando assim difícil, ou simplesmente impossível, que nossos mísseis balísticos os atinjam. Até mesmo nossos atuais mísseis de busca de calor podem ter dificuldade em mirar nessas naves espaciais. Como medida de morte, podemos ter que eventualmente recorrer ao nosso estoque de armas nucleares, esperando que nunca tenhamos que recorrer ao uso dessa arma destruidora de vidas. Mas se chegar a isso, nossa melhor opção será usar a Tsar Bomba, que é a arma nuclear mais poderosa já criada e testada pela União Soviética no ano de 1961. Ela produziu uma explosão equivalente a 57 megatons de TNT. Nesta base de comparação, a bomba de Hiroshima tinha cerca de 15 quilotons, enquanto a de Nagasaki tinha 25 quilotons. Meros bebês comparados a esse rolo compressor nuclear. E mesmo se usarmos a Tsar Bomba, teria que ser um ataque aéreo, pois qualquer coisa em terra resultaria em um grande número de vítimas. Mas se a nave alienígena for capaz de derrubar a Tsar Bomba antes mesmo que ela os atinja, então estamos completamente sem opções. Então, vamos torcer para que sempre que uma espécie alienígena avançada fizer contato conosco na Terra, ela venha com uma mensagem de paz e amizade e não de guerra e destruição. Mas o que você acha que acontecerá se os alienígenas planejarem atacar a Terra para obter seus recursos?